Baixa a cabeça, irmãos. Vamos orar um pouquinho. Pai, em nome de Jesus. Este é o momento, Senhor Jesus, principal, onde nós compartilhamos, Deus, a Tua palavra. Abençoe, Deus, cada vida que está neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Que os olhos espirituais possam se abrir, Pai. Que os corações possam se abrir, Senhor Jesus, para que eles possam receber o alimento que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, que todo levante do inimigo, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Que nada venha impedir que essa mensagem possa chegar aos ouvidos de todos aqui para a honra e glória do Senhor. Nós lançamos, Senhor, a Tua palavra, mas nós sabemos que é o Senhor Jesus que dá o crescimento para a honra e glória do Senhor. Amém? O título dessa noite é Chamado ao Arrependimento. Abra a palavra do Senhor em Joel, capítulo 2, versículo 12. Quando nós lemos o livro de Joel, um livro curtinho, mas o propósito do livro é prevenir Judá a respeito da iminente castigo de Deus que estava ali para acontecer, como consequência dos pecados, e insistir que o povo se volte para o Senhor. O tempo que esse livro foi escrito, que o profeta Joel escreveu, profetizou, foi por volta de 835, 796 a.C. Naquele momento, o povo de Judá se tornava um povo próspero, considerando certa a presença de Deus, um momento ali de bonança, um momento de tranquilidade. Mas aí eles foram se esquecendo, aos poucos, a presença, a certeza, o senhorio, o reconhecimento que Deus dava a todas essas coisas àquele povo. Começaram a praticar egoísmo, começaram a praticar idolatrias. E Joel veio como um alerta para trazer o povo ao arrependimento, antes que o juízo de Deus viesse sobre a vida de cada um deles. E dentro desse panorama que Joel traz, naquela situação, naquele momento, nós podemos trazer a vida da igreja hoje. Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem os corações e não as vestes. Volte para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás e arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção. Nós vivemos anos atrás momentos melhores do que nós estamos vivendo esse ano e provavelmente o ano que vem. Momento de certa prosperidade, uma certa estabilidade econômica, um crescimento do país de formas muitas vezes até surpreendentes. Todos nós orávamos e agradecíamos ao Senhor, e almas eram acrescentadas a essa igreja, que as pessoas regozijavam no Senhor, a igreja crescendo, bênçãos do Senhor acontecendo. Eu lembro que nós fazíamos aqui o tempo de oração, vinha 30, 40, 50 pessoas, sinais, maravilhas. Essas coisas ainda acontecem. Só que cada vez menos pessoas vêm. Estamos esquecendo daquele que um dia enviou o seu único filho para nos salvar. Olhamos para os nossos braços fortes e negligenciamos toda e qualquer ação da parte espiritual. Irmãos, a nossa vida de crente é dividida em corpo, alma e espírito. Se nós não tivermos o cuidado de olhar para a nossa vida espiritual, nada adianta. A nossa vida, como corpo, está bem vestida, está bem nutrida. Nós já ouvimos situações de pessoas que tinham muito dinheiro, muitas riquezas, e você também já deve ter ouvido isso: eu trocaria tudo isso para ter paz na minha casa, para ter saúde na minha casa. Hoje pela manhã foi falado um pouquinho sobre oração. Pessoas que marcaram a palavra do Senhor
orando, intercedendo, jejuando, buscando situações que na verdade eram situações que deviam ser sobrenaturais, porque aos olhos da carne era impossível acontecer. E hoje nós estudamos sobre Paulo, o homem que antes perseguia os cristãos e que no encontro real, verdadeiro com Deus, ele teve os olhos espirituais abertos e entendeu que ele estava lutando contra o próprio Deus. E este homem se converte a Cristo e usa todos os seus recursos, todo o seu conhecimento, toda a sua situação para levar o evangelho do arrependimento, o evangelho da reconciliação. Agora eu pergunto para você, o que eu e você estamos fazendo? Estamos perdendo alguns minutos da nossa vida olhando o Facebook para julgar. E aí o que acontece com o nosso coração? Ele fica endurecido. Aí o que acontece no nosso coração? A gente começa a olhar para o lado e a gente fica com medo de, nossa, se ficar muito perto eu vou ter que dar alguma coisa. Se ficar muito perto eu vou ter que orar. Se ficar muito perto eu vou ter que gastar tempo. Eu nunca tenho tempo. Uma coisa que crente fala, nunca tem tempo. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor é o dono do tempo. Não é você que é o dono do tempo, é o Senhor que é o dono do tempo. Tem tempo sim. A palavra de Deus diz que o Senhor é capaz de parar o tempo por causa de um filho. Ele multiplica, Ele dobra se for possível, para que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. Pastor Roberto, no culto sábado, ele falou uma coisa que é a extrema verdade. Um culto no domingo não é capaz de manter a sua vida como crente. Você não consegue se sustentar com 20 minutos de pregação, meia hora que seja de pregação. Você não consegue. Alguém aqui almoça uma vez por semana? Dá para ver que eu não. Você consegue? Imagine se você fizesse um trato com Deus. Deus, eu só vou comer quando eu falar com o Senhor. Se eu orar e ler a palavra, eu posso comer. Se eu não posso. Em nome de Jesus, todo mundo ia estar gordo, né? Cristo nos chama para uma vida de liberdade. Sabe o que falta na nossa vida? É temor. Lembra a história de Atos, Ananias e Safira? Quando a igreja estava começando, eles venderam as suas propriedades. E aí um combinou com a esposa aqui, ó. Custa tanto, mas a gente vai falar que é menos. E a gente vamos guardar um dinheiro para a gente ficar seguros. Lembra dessa história? O que aconteceu? Chegaram no pé do sacerdote. Por que você deixou entrar essas coisas no seu coração? Puf. Depois veio outro. Por quanto você vendeu a casa? Por X. Puf. Entre na casa do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo tem falado com você coisas de conserto, coisas profundas a respeito do seu caráter, a respeito da sua conduta, a respeito do que a sua boca tem falado, a respeito do que o teu corpo tem feito, a respeito de inclinações que nós precisamos ter e nós não temos tido. O Espírito Santo tem clamado no seu coração e você tem fingido que não é Espírito Santo. Você tem assistido coisas que não edificam a sua casa, a sua vida. E você tem negligenciado essas coisas. Deus tem te chamado para uma vida de oração e você tem negligenciado. O Senhor Jesus tem te acordado pelas madrugadas para você orar. E você acha que é vontade de ir ao banheiro. As pessoas ao seu redor estão clamando por uma palavra do Senhor. Estão chorando. Irmãos, só existe ódio, ofensa, acusação. O mundo aí fora precisa do amor de Deus. Agora eles precisam ver em nossas vidas esse caráter, esse temor. Uma vez uma criança derrubou o celular do pai. Pof. E naquele primeiro momento aquela criança olhou o celular, olhou para o pai e escondeu o celular do pai. A atitude estava errada. Mas dentro do coração daquela criança havia um temor. E quando meu pai vê, o que vai acontecer? Será que ele vai me bater? Será que ele vai descobrir que sou eu?
E esse menino se levanta. E o pai pergunta: filho, foi o celular que caiu? Foi, pai. Quebrou? Não, pai. E o pai responde: filho, se você estiver falando mentira para o papai vai te corrigir. E esse menino, entendendo que a correção do pai era uma situação de risco, conforme a palavra de Deus em Provérbios diz que aquele que ama seu filho disciplina com a vara, ele corre imediatamente para o seu pai. Pai, me perdoa. Se eu falar a verdade, o Senhor vai me corrigir? E o pai fala: se você falar a verdade, o seu pai não vai te corrigir. E ele mostra o celular quebrado para o pai. O que Deus quer fazer com você é isso. Existe uma fala que ela é muito importante. A palavra de Deus diz que nós somos um como igreja do Senhor. E nós devemos satisfação de uns com os outros. Muitas vezes nós ouvimos assim, nós que somos pastores: você não tem nada a ver com a minha vida. Não interessa o que eu faço. Eu não devo satisfações a você. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos um corpo. Como é que o braço não deve satisfação ao corpo? Como é que um pé não deve satisfação para o corpo? Como é que uma boca não deve satisfação para o resto do corpo? Se eu machucar a minha boca, todo o corpo sente. Se eu machucar a minha perna, todo o corpo sente. Este lugar não é um lugar de acusação. A palavra do Senhor diz que Ele não veio para os santos, somente para os santos, mas Ele veio para os enfermos, para os doentes. A igreja é a hospedaria do Senhor. E o Senhor olha para você nessa noite e diz: ei, meu filho, se você tem coisas para confessar, confesse a mim, porque eu te amo, porque eu te amo. O meu filho morreu naquela cruz, não foi para acusar ninguém, foi para que através do sangue dele, todos os pecados sejam perdoados. E você seja restaurado, seja reintegrado. Novamente tome posse daquilo que está guardado para você, meu filho amado. Pare de se esconder de Deus, não dá para se esconder de Deus. Estamos preferindo viver uma vida de presos. Joel, capítulo 2, versículo 15. Toquem a trombeta em Sião. Decrete jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: aonde está o Deus deles? Nós temos orado e intercedido pela igreja do Senhor. Nós temos orado e intercedido por vocês, igreja. Nós temos orado e clamado ao Senhor para que sejamos um em Cristo. Somos uma família. Somos uma família. Um só corpo, uma só carne, um só espírito. Um só desejo, um só coração. Para de se esconder. Abra sua boca. Seja humilde. Reconheça onde você está pecando. Volte. Conserte-se com Deus. Se nós olharmos a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em outras versões, o beneplácito da tua vontade. As bênçãos celestiais estão sobre nossas vidas e cabe a nós andarmos, não atrás de bênçãos, mas atrás da obediência,
daquilo que Deus nos chamou. Eu não corro atrás de bênção. A palavra de Deus diz que elas nos... 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 16, diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Você é livre? É, livre. Então use com prudência. Use a sua liberdade, mas tenha cuidado para que um novo na fé não venha cair. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que é louvável, faça. Se a igreja, preste bem atenção nisso, se a igreja é confiável, Deus envia pessoas ao cuidado dessa igreja. Olha que mensagem maravilhosa. Se a igreja é confiável, Deus envia pessoas ao cuidado dessa igreja. E as pessoas vão sendo acrescentadas, as pessoas vão chegando. Um dia eu contei para os jovens: irmãos, eu era magrinho, tinha um carro prata, eu tinha um Gol prata, um Golzinho quadrado, umas rodas aro 14, diamantada, assim, coisa chique. Eu cortei as molas e fui lá e esquentei as molas ainda para ele rebaixar mais. Não era convertido, não conhecia Cristo. Comecei a namorar a Érica. E aí eu ia com o meu carro, passava o domingo inteiro, né? Idolatrando aquele negócio, limpando, arranca a roda, limpa a roda, lustra a roda, tira banco, limpa banco. Eu desmontava o carro todo final de semana. Se chovia, eu não saía com o carro. Não, ó. Choveu. O carro tá limpo. Não. E aí eu comecei a namorar a Érica, minha esposa. E aí eu tinha compromisso em outro lugar. Eu ia, deixava ela na igreja ali onde é a pizzaria Lápio Bela. E eu ia pro lugar. O lugar onde eu estava acabava, eu voltava e ela ainda continuava. Viu? Porque o lugar onde eu ia era 1 hora e lá era 2 horas. E aquilo me irava por dentro. E aquilo me trazia uma raiva, um ódio. E aí na hora que chegava ali perto do laticínio, eu tinha um som de carro de competição, assim. Aí o povo da igreja: o teu namorado tá chegando aí. Parava na porta da igreja. Pensa numa cara de marginal. É difícil ver hoje isso, né? Cabelo branco, dá uma disfarçada. Mas quem já viu meu RG sabe que era um marginal. Era uma coisa assim medonha. Eu rapava a cabeça. Nossa, era terrível. E eu ficava com a cara amarrada. Esse sujeito aqui, eu acho que ele, Marquinhos e outras pessoas, vamos lá falar de Deus para ele. Mas não, vai você, não, vai você, não, vai você. A minha cara era muito ruim. E eles chegavam de mansinho. E aí, cara, beleza? Beleza. Oh, música legal, falei, curtiu aí? Oh, legal, né? Ele já estava praticando suportar uns aos outros, né? Bom, legal isso aí. Que música você gosta de ouvir? Aí eu falava aquelas porcariadas tudo. Aí eles: mas você já ouviu Aldacélia? Você já ouviu Fernandinho? Acho que nem tinha Fernandinho na época. Já tinha? Essas coisas aí. Eu nunca ouvi. E eles foram falando do amor de Cristo devagarzinho. Devagarzinho, eles foram quebrantando meu coração. Devagarzinho. Até que um dia, acabou o culto. A Érica pediu para dar carona para algumas pessoas. E aquela rua do laticínio era paralelepípedo. Meu carro era rebaixado. Entrou no carro Éder, Marlene, Marquinhos e a Renata. Mas eu e a Érica. Eu acho que naquele momento Deus já estava me mudando. Ela: pode dar um carona para meus amigos? Eu: pode. Eu achei que era 1, 2, né? Aí veio aquele bando de gente. Circular Entrou todo mundo no carro.
Aí eu dei partida e falei, Senhor, vai ficar escapamento, vai ficar... Senhor nada, né? Falei outras coisas. Dei partida no carro, na hora que eu virei a rua, comecei a subir lá de cima, começou a raspar o chão do carro. Raspando, literalmente. Aí a Marlene foi usada por Deus, né? Falar assim, agora eu vou quebrar ele, né? Nossa, eu tô sentindo uma coisa no meu pé. Eu falei, é o chão. É o chão. O chão do carro tá passando nesse paralelepípedo. Ela tem um barulho de... É o pneu que tá pegando paralama. Ela, nossa, tá pesado, né? Deus muda. Eu era idólatra. Eu era escravo. Mas eu comecei a entender que o amor, que a comunhão, era muito mais importante do que um carro. E o Espírito Santo de Deus foi me abraçando. E louvado seja Deus que aconteceu isso na minha vida. Doeu um pouquinho, mas foi necessário. Arrependimento é você sentir-se triste pelo pecado e decidir mudar. O grande problema das nossas vidas é que muitas vezes nós não nos arrependemos. Nós ficamos, na verdade, com remorso. E o remorso não traz arrependimento. O remorso ele não traz mudança. O remorso ele não traz atitude. O arrependimento traz. Olha, meu irmão, você me perdoa, eu fui muito ríspido com você, eu não devia ter falado desse jeito. Me perdoa. Isso é arrependimento. Nossa, não devia ter falado assim com ele. Amanhã faz de novo. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados, ou em outras versões, cancelados. Quando nós pedimos perdão, aquilo fica para trás. Na cabeça de Cristo, cai no esquecimento. E isso é uma virtude que a igreja precisa aprender a fazer. Ou você me perdoa? Me perdoa? Te perdoo? Rapaz, mas você viu o que ele fez comigo? Nossa, cara, foi terrível. Você viu o que é que... Nossa, cara, não acho que não vai dar não. Eu te perdoo, mas você não fala comigo mais não. Isso não é perdão. Fujam de toda a aparência do mal, irmãos, em nome de Jesus. Deus te ama. Deus tem um propósito para a sua vida muito específico. Você não pode ficar fora. A palavra do Senhor diz que Ele derrama sobre a igreja dons espirituais. Você não pode ficar de fora. A palavra de Deus diz que Ele capacita pessoas para coisas maiores. Você não pode ficar de fora. Deus levanta obreiros. Deus levanta pastores, professores de escola bíblica. Ele não vai mandar do céu, não, está aqui no meio da igreja. Para de ficar com esse negócio que é pequeno diante da glória de Deus. É mínimo. É nada. Perto da glória, perto da majestade, perto do poderio de Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos terminar. Eu só queria pedir uma coisa para você. Se você realmente entende que é o tempo de se arrepender, que é o tempo de mudar de atitude, de confessar o seu pecado a Cristo e ter mudanças de atitude, vou dar alguns minutos para você, para que você olhe a sua mente, sonda seu coração, e se tem coisas a tratar, coisas a mudar, atitudes para mudar, compromissos que você fez com o Senhor lá atrás, que você não está cumprindo, peça perdão ao Senhor. Muda, Deus, o coração, Senhor Jesus. Que nós possamos ver uma igreja santa, Senhor, aguardando a volta de Cristo. Que a igreja, Senhor Jesus Batista Ágape, acredita, Senhor Jesus, que todos nós possamos chegar à estatura de varões perfeitos, Pai. Deus, a Tua palavra diz que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Por isso, Deus, traz, Deus, o aquebrantamento dos corações nessa noite, em nome de Jesus. Porque, Deus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aquele que se arrepende, confessa, Deus, os seus pecados. O sangue de Jesus nos purifica. Aos nossos irmãos, a palavra do Senhor diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Traz o temor de volta, Pai, em nome de Jesus.
traz o temor de volta sobre a tua igreja, Senhor. Para que antes que nós cometamos o pecado, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vem e traz o escape sobre nossas vidas, mas muitas vezes nós negligenciamos esse escape, Senhor Jesus, e nos afundamos, Senhor, em coisas que não são do Senhor. Mas Deus, que haja um ponto de mudança, Senhor, um ponto de virada nas nossas vidas, Pai. Um ponto de virada, Deus, em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Joel capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante, para satisfazê-los plenamente, e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Mudança de atitude. Tempo de misericórdia de Deus. Pastor, não está acontecendo nada. Eu estou fazendo as coisas, não está acontecendo nada. Tempo de misericórdia de Deus. Mas não brinque com isso. Você não sabe quanto esse tempo de misericórdia vai acabar. Essa é a mensagem de amor do Senhor para a igreja. Amém?